Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 8, 43 a 48. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela riqueza que é a tua palavra, te louvamos porque ela é fonte inesgotável dos tesouros da tua sabedoria, te louvamos porque o Senhor nos abençoa com a tua palavra, o Senhor nos confronta, o Senhor nos alimenta. A tua palavra, ela vai no fundo da nossa alma, ela vai nas entranhas do nosso coração, naquela região que palavra humana alguma pode alcançar. A tua palavra tem o poder de mudar a nossa vontade, de mudar a nossa emoção, a nossa razão, e a tua palavra tem o poder de gerar vida, de nos dar a nova vida. Nós te louvamos porque o Senhor opera por meio da tua palavra. É por meio da tua palavra que nós temos a salvação em Cristo Jesus aplicada. Te louvamos porque é o teu Santo Espírito que abre os nossos olhos para que possamos entendê-la, e é o teu próprio Santo Espírito que a aplica no nosso coração, de uma forma que nenhum homem pode aplicar. Confiantes então nisso, Pai, na operação sobrenatural e poderosa do Senhor, é que nós pedimos que nesta manhã o Senhor atinja as partes mais profundas do nosso coração, gerando fé, confiança no Senhor, tirando de nós a confiança em homens, em recursos naturais, materiais, quais forem. Ajuda-nos a confiarmos somente no Senhor. Fala conosco a partir da tua palavra, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Corrie ten Boom, uma irmã nossa da Holanda, emocionou o mundo com seus relatos de prisioneira de campos de concentração, na época do nazismo. Presa por esconder judeus em um cômodo secreto na sua casa, um refúgio secreto, nome que deu depois título ao livro. Esta irmã Corrie e sua irmã Betsy passaram meses em campos de concentração nazistas, levando o evangelho a judeus que estavam ali capturados e caminhando para a morte. A esmagadora maioria dos judeus dos campos de concentração não saiu, eles morreram ali. Mas pela providência de Deus, Corrie conseguiu sair viva de um campo de concentração. E ela viajou ao mundo contando o seu testemunho de como foram as agruras de um campo de concentração e de como a graça de Deus operou ali dentro, fazendo com que ela e a sua irmã evangelizassem centenas de judeus. No livro que ela publicou depois de O Refúgio Secreto, que se chama Andarilha para o Senhor, ela narra a história de como numa dessas viagens, testemunhando o nome de Cristo, ela se encontrou com um dos seus mais cruéis guardas do campo de concentração, em uma palestra. Ele estava ali, ouvindo a palavra de Deus. Anos haviam se passado, e ela não conseguia perdoar aquele homem. De fato, há coisas que o tempo não cura. Há coisas que a ciência não resolve. E há coisas que o dinheiro não compra. Há coisas que o tempo não cura, de fato.
No versículo 42, nós temos o registro de que Jesus, enquanto ia, era apertado pelas multidões. Enquanto ia, é uma referência à casa de Jairo, como nós vimos no domingo passado. Jesus Cristo estava indo para atender Jairo, que estava com a sua única filha de 12 anos de idade à beira da morte. E nesse caminho foi que ele, enquanto as multidões o apertavam, porque a fama de Jesus já havia corrido, de que ele fazia milagres, de que ele era poderoso, as multidões o apertavam, e nesse percurso, certa mulher com uma enfermidade terrível, há 12 anos essa mulher tinha uma hemorragia, um sangramento sem cura, é o que narra o verso 43, essa mulher que a ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, essa mulher se aproxima de Jesus, e toca com extrema fé na orla das suas vestes. Note, essa mulher com 12 anos de sangramento, ela tinha complicações na sua vida que extrapolavam o campo físico e atingiam o campo espiritual, emocional e social. Em que sentido? Ora, a lei era muito clara de que pessoas com fluxos de sangue não poderiam prestar culto ao Senhor. Elas não poderiam entrar no templo para oferecer sacrifícios. Essa mulher então, ela estava 12 anos impedida de entrar no templo, por conta deste sangramento. Por consequência, essa mulher não tinha vida social normal, porque sendo ela impura cerimonialmente, se ela tocasse em uma pessoa, a pessoa passaria a ser impura cerimonialmente também. Ela não podia abraçar pessoas, ela não podia cumprimentar pessoas, a vida social dela estava abalada há 12 anos. Veja, irmãos, pelo texto, dá-se a impressão de que não fosse uma mulher de muita idade, porque lá no final, Jesus a trata de forma carinhosa: filha, a tua fé te salvou. O que nos leva a entender que não fosse uma mulher com muita idade, possivelmente fosse uma jovem que estivesse com esse problema. Ora, essa jovem não poderia ter marido, e não poderia ter filhos, porque ela não poderia tocar no marido, ele ficaria constantemente impuro, e esse marido não teria acesso à vida religiosa de Israel, porque a lei determinava que pessoas com fluxos de sangue não poderiam adorar ao Senhor, entrar no templo e oferecer sacrifícios. Então, esse era um problema físico na vida desta mulher, que acabava influenciando toda a sua vida, e lhe trazendo de fato grande sofrimento. O texto fala que ela sofria deste sangramento há 12 anos, e que ninguém podia curar. Irmãos, o ditado nos diz que o tempo cura todas as feridas, mas não é verdade. Há feridas que o tempo não cura. Eis aqui uma mulher que só foi curada quando encontrou Jesus. O tempo não curou. No versículo 44 é dito que ela tocou na orla das vestes de Jesus e logo se lhe estancou a hemorragia. 12 anos sofrendo com este mal, mas quando ela toca em Jesus, a hemorragia para imediatamente. Foi uma cura instantânea. A enfermidade daquela mulher era física, mas Jesus é também aquele que cura enfermidades espirituais, meus irmãos. É aquele que cura a nossa enfermidade maior, que é uma vida sem Deus, que é uma vida de incredulidade. Assim, não ache que o tempo vai resolver os teus problemas, porque o tempo não resolve todas as feridas. Não ache que aquela mágoa que você carrega há anos contra uma pessoa vai ser resolvida com o tempo. Você precisa levar essa mágoa aos pés de Jesus, senão ela não será resolvida. Não ache que aqueles problemas no teu casamento vão ser resolvidos com o tempo. Você precisa levá-los aos pés de Jesus, senão o tempo não cura. Não ache que aqueles teus pecados antigos que você não pediu perdão, eles vão ser esquecidos com o tempo. Você precisa levá-los aos pés de Jesus, para que eles sejam perdoados.
O tempo não cura as feridas. Quem cura as feridas é Jesus Cristo. Há coisas que o tempo não cura, só Jesus cura. Há coisas que a ciência não resolve. No versículo 43, nós temos o destaque de Lucas, que era um médico, que diz assim: e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Gastara com os médicos todos os seus haveres. Lucas era médico, nós sabemos disso. E a medicina naquela época, estamos aqui na primeira metade do primeiro século, a medicina era muito inicial naquela época. Foi por ali, bem próximo dali, que os filósofos, antes desse período, que os filósofos na Grécia estavam começando a medicina, abrindo corpos mortos para analisar os músculos, para analisar os órgãos internos. Era uma medicina muito inicial. E o fato é que não havia recursos na época para abrir uma pessoa e corrigir um problema interno de uma pessoa. Era uma medicina muito inicial. Diz o texto que ela consultou então os médicos da época, ela gastara com os médicos todos os seus haveres. Mas tem coisas, meus irmãos, que a ciência não resolve. E ainda hoje, em que a ciência está tão avançada, em que os recursos são tão abundantes, aqui no nosso país, por exemplo, a ciência não resolve todas as coisas. A medicina não é capaz de curar doenças da alma, doenças do espírito. Há doenças e há pecados que só Jesus Cristo pode remover. A Bíblia fala sobre a limitação da ciência. Salomão disse que muita ciência gera tristeza. Em Eclesiastes 1,18 ele diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Paulo mostrou que a ciência sem amor não vale de nada. Nós lemos: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O mesmo Paulo falou da limitação desta ciência, quando no mesmo capítulo disse: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Assim, não pense que a ciência, a medicina, a tecnologia pode resolver os problemas da sua vida, porque há problemas que ela não alcança. Há problemas que só podem ser solucionados por Jesus Cristo. Por exemplo, a tristeza que você sente porque não possui bens desta vida, porque não tem tanto dinheiro quanto gostaria de ter, porque não consegue o mesmo padrão de vida dos teus vizinhos, dos teus familiares. Isso, terapia nenhuma, ciência nenhuma pode resolver isso. Isso é muito interno, isso está lá no fundo do teu coração. É Cristo quem pode resolver esse tipo de coisa. Primeiro, convencendo o teu coração da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, mostrando e te convencendo de que a verdadeira felicidade não está nos bens materiais, não está em conforto monetário, em padrão de vida. A verdadeira sabedoria está em Cristo, mostrando que o contentamento é uma virtude que deve ser buscada por aqueles que são filhos de Deus. O contentamento é uma virtude de fato. E te dando uma vida de gratidão, fazendo você perceber que você tem sido cuidado por Deus, de que alimento não tem faltado na tua mesa, roupas não tem faltado para que você se vista. O contentamento é uma virtude que é colocada em nossos corações pelo nosso próprio Deus. A medicina, a terapia, outro recurso da ciência não vão curar a tua frustração com relação à saúde. Eu queria ter uma saúde, eu não queria ter problemas de saúde, pastor. Há coisas que a medicina não consegue curar de fato, mas Deus trabalhando no teu coração pode curar esse tipo de ansiedade,
de frustração. Assim, nós devemos levar tudo isso diante do Senhor, diante do seu trono de graça. E Ele faz, como faz com muitas pessoas que passam por necessidades físicas, que passam por doenças, a terem um coração grato, a terem uma vida de contentamento, de alegria diante do Senhor. O nosso Redentor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Assim, em segundo lugar, a ciência e a medicina não resolvem todos os problemas, não tratam o pecado, não mexem nas estruturas mais internas do nosso coração. Cristo sim, Cristo é poderoso para fazer isso. Por fim, há coisas que o dinheiro não compra. O verso 43 nos mostra que essa mulher havia gastado todos os seus recursos com médicos para resolver este sangramento. Marcos, falando do mesmo fato, diz que a mulher havia gastado tudo quanto possuía. Marcos 5, 26. Ela havia de fato empregado todos os seus recursos, todos os médicos e todo o dinheiro para pagar médicos, mas o seu problema continuava lá. Isso nos mostra, desde os tempos bíblicos, que o dinheiro não resolve todos os problemas. O dinheiro não compra todas as coisas. O dinheiro não compra paz, não compra felicidade. O nosso país é exemplo de centenas de milionários que existem, que não têm alegria no seu dinheiro, que estão com depressão, que não se contentam com o tanto que já têm, mas querem sempre mais e mais e mais. Parece um buraco, um poço sem fundo, em que nunca se fartam. Isso mostra infelicidade, falta de contentamento, ainda quando você é rico, aponta para infelicidade. E o nosso país é cheio de pessoas assim, que têm tanto dinheiro na conta, mas são tão vazias, são tão infelizes, estão sempre buscando algo que complete o seu coração e nunca encontram, porque só Jesus Cristo completa o nosso coração. Há coisas que o dinheiro não compra, só Jesus resolve. A falta de dinheiro, aliás, é uma bênção na vida da maioria dos crentes, porque alguns crentes, se tivessem muito dinheiro, não estariam firmes nos caminhos do Senhor. Deus sabe como nos trata, e quando Deus faz com que nós passemos por apertos e necessidades, Ele está nos tratando, porque talvez alguns de nós, se tivéssemos dinheiro sobrando, estaríamos longe dos caminhos de Deus, não dependeríamos de Deus. É muito triste, meus irmãos, quando você encontra uma pessoa que tem tanto dinheiro que ela não precisa pedir nada para ninguém. É muito triste. Isso não é o melhor caminho. Deus nos faz sermos dependentes dEle e dependentes das outras pessoas. É uma bênção nós precisarmos do Senhor. É uma bênção nós precisarmos do cuidado dos nossos irmãos. Isso quebra o nosso orgulho, porque para você pedir para um irmão algo, você tem que quebrar o teu orgulho. E a palavra de Deus nos diz que Deus abate os orgulhosos e Ele exalta os humildes. Deus nos coloca em situações, por vezes, de necessidade, que é para quebrar o nosso orgulho, para que a gente abaixe a cabeça e fale: eu preciso da tua ajuda, você pode me ajudar? Isso é Deus abatendo o nosso orgulho, meus irmãos. Isso é uma bênção. Deus nos trata desta forma. A falta de dinheiro é uma bênção na vida da maioria dos crentes. Muito dinheiro não é solução. Nós vemos na palavra de Deus, Jesus contando a história do rico e do Lázaro, o quanto o rico era favorecido na vida e o quanto Lázaro era prejudicado. Mas eis que os dois morreram, e aí o mundo real se apresentou. O rico, com todo aquele dinheiro, não pôde comprar a sua salvação e foi para o inferno, foi sepultado. E Lázaro, que sofrera a vida inteira, ele foi exaltado, ele foi colocado no seio de Abraão, diante do Senhor. Então, o dinheiro é um valor extremamente transitório. O que Deus quer de nós, meus irmãos, são valores eternos. É que nós ajuntemos tesouros, não os tesouros de papel ou de moeda,
mas tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não estraga, onde a traça não corrompe. Há coisas que o tempo não cura, que a ciência não resolve e que o dinheiro não compra. Há coisas que só Jesus Cristo resolve. O texto continua e eu estou concluindo, com Jesus Cristo perguntando, verso 45, quem me tocou? Porque Jesus sentiu que dele havia saído o poder. E aqui a gente tem algo muito curioso, as multidões estavam apertando Jesus, encostando em Jesus, mas eis que alguém nesta multidão o tocou com tanta fé, que Jesus percebeu que foi um toque diferente. No meio da multidão, ele percebeu que dele saíra poder, e que o poder dele de fato havia estancado aquele sangramento de 12 anos. Jesus percebeu. No verso 45 ele percebe, quem me tocou? E Pedro diz, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e o Senhor diz, quem me tocou? Contudo, verso 46, Jesus insiste, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. No verso 47, a mulher então, percebendo a insistência de Jesus, e talvez até o olhar de Jesus, ela se aproxima trêmula e se prostra diante de Jesus. E aqui você tem um ato muito comum no mundo oriental de adoração. Prostrar-se é adorar. Ela se prostra diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é Deus. Ela já sabia disso. Quando ela teve a ideia, Jesus está lá, Ele pode me curar, e ela tocou nas suas vestes, ela já sabia que Ele era Deus. E agora é apenas uma confirmação, quando ela se prostra diante de Jesus. E Jesus amavelmente lhe diz, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Veja o campo espiritual invadindo o campo físico e natural. Veja a fé fazendo com que uma cura física venha. Nós sabemos que isso é possível ainda hoje, nós temos exemplos aqui na igreja, de curas físicas que os médicos disseram não tem cura, e Cristo foi lá e curou. Mas mais do que a cura física, Jesus é aquele que cura o nosso coração, porque curar o físico, comparado a curar o coração, é uma coisa pouca, curar o físico. A cura maior é quando Cristo cura um coração de incredulidade, um coração de pedra, e o transforma em um coração de carne, em um coração cheio de fé, e transforma a vida, e dá novo nascimento. Essa é a cura maior. Aquela mulher agora poderia ser reintegrada em toda a sua vida. Ela poderia ter vida normal, ela poderia agora interagir com as pessoas, ela poderia ir ao templo para cultuar ao Senhor, e ela poderia constituir família. Jesus Cristo fez uma obra completa, a partir da fé daquela mulher e da sua graça. A solução para a tua vida não está no tempo, não está na ciência e não está no dinheiro, está em Cristo apenas. Voltando à introdução, anos haviam se passado e Corrie ten Boom não havia conseguido perdoar os seus carrascos, os guardas alemães. E agora, eis que agora ela está diante de um desses homens, um dos mais cruéis guardas que ela havia conhecido no passado. Ouça o relato dela, nas palavras dela. Foi numa igreja em Munique, onde eu estava falando em 1947, que de repente o vislumbrei, um homem calvo, troncudo, vestindo um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom amassado entre as duas mãos. Num instante estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No instante seguinte, o uniforme azul, o cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme, com as severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem,
Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa por ocasião da ocupação nazista na Holanda durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas no campo de concentração em Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora, ele estava diante de mim, mão estendida, falando: "Que bela mensagem, Fraulein. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez, desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes. O meu sangue parecia ter congelado. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra?" Ele dizia. "Eu fui guarda lá, mas depois disto," continuou, "tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também, Fraulein." Com a mão estendida outra vez: "Você me perdoa?" Fiquei ali, paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia apagar a sua morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão? Eu achava que já perdoara a todos, pregava sobre isso por toda parte. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava meu ofensor carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos, ele em pé, com a mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção, eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito: que perdoemos a todos os que nos feriram. Se não perdoardes aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Ainda assim, lá estava eu com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato de vontade, e a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me, supliquei silenciosamente. Eu posso levantar minha mão, pelo menos isso posso fazer. Dá-me o sentimento depois. Então, sentindo-me um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. E enquanto o fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço, saltou para nossas mãos unidas. Em seguida, este calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, exclamei com todo o meu coração. Por um longo tempo, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Para Corrie ten Boom, o tempo não resolveu os problemas, foi preciso que Deus resolvesse. Na nossa vida, algumas mágoas, ou todas as mágoas, não podem ser resolvidas pelo tempo. Você precisa de Cristo. Não podem ser resolvidas pela ciência, pela medicina. Você precisa de Cristo. Não podem ser compradas pelo dinheiro. Você precisa de Cristo. Observe quais são as coisas não resolvidas na tua vida: as pessoas que não foram perdoadas, os pecados que não foram confessados, as frustrações, as ansiedades, as revoltas contra Deus, que ainda estão sem resolver. E coloque isso tudo diante do Senhor, coloque isso diante de Jesus Cristo, para que Ele cure o teu coração, porque há coisas que só Ele pode curar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.